do povo de Deus. Esse é o tema proposto. E quando a gente fala em caminhada, povo de Deus, a gente começa a relatar um pouquinho desde lá do início do Gênesis, onde coloca lá no primeiro capítulo, no princípio Deus criou, né? Aí o sol, a luz, a terra, e assim vai, a criação de Deus. Então, começa por aí, quando se fala na jornada, na caminhada, podemos começar falando um pouquinho aí dos livros, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que é chamado de Pentateuco, né? E todo o relato da criação de Deus, do Criador Supremo, vem partindo do Gênesis. No princípio, Deus criou. Quando se fala, e é nisso que nós vamos basear, no Pentateuco, que eu sei que a Sagrada Escritura, nós sabemos que ela tem o Pentateuco, tem os livros históricos, os sapienciais e os proféticos, não é isso? Então, nós temos todo esse conjunto aí da Sagrada Escritura dentro do Antigo Testamento. E é o que nós vamos falar. Que o Antigo Testamento, quando se fala Antigo e Novo Testamento, a gente está se referindo ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Deus conversa com o seu povo, conduz o seu povo, prepara o seu povo para depois uma chegada maior, que é o esplendor, que é Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Que aí é um novo começo, é um novo, vamos dizer, um novo recomeço de toda a história com a vida de Cristo. Mas para isso precisamos ver e conhecer e entender também o histórico do Antigo Testamento. Mas nós vamos ficar dentro do Pentateuco. O livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, ele tem alguns pontos que nós podemos, assim, refletir. Vamos começar falando de Adão e Eva, que as primeiras criaturas de Deus. Vamos começar a primeira formação do povo, Adão e Eva. Deus que é pai, Deus que é o Criador e Pai, Deus ele não castiga. A gente às vezes coloca e denomina Deus como um Deus castigador, que vem ao sofrimento, vem a morte, vem algumas consequências que nós, povo de Deus, não entendemos, e sim compreendemos pela fé, pela fé. Mas Adão e Eva, as duas criaturas que Deus começou a colocar no mundo, eles cometem alguns erros. E esses erros deixam consequências trágicas que nós sofremos e vamos sofrer até a segunda vinda do Cristo, que são chamadas consequências do pecado original. Eu acredito que em uma das palestras já comentei sobre isso com vocês, né? Então, são essas consequências, essas marcas, essas sequelas que começam a dar no homem um novo rumo. Até então estava tudo perfeito, tudo perfeito. Se não fosse a desobediência de Adão e Eva, nós não sofreríamos as consequências, que é a concupiscência, o sofrimento e a morte. São as três consequências que marcam, que selam a caminhada do povo de Deus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, até chegar à Terra Prometida, é um povo que sofre muito. É um povo que sofre muito. A gente vê castigos e castigos, aí é Deus que está castigando o povo. Não, Deus não está castigando o povo de Israel. Deus está apenas corrigindo, aplicando correções naquele povo, para eles sentirem que Deus existe. Que o Deus que os criou existe. É para mostrar. E nós sabemos, todos nós, povo de Deus, nós só entendemos as coisas, né, e começamos a crer quando a gente sofre. Acreditam nisso? Já perceberam isso? É só o sofrimento é que nos faz mostrar a existência de Deus. Se nós não sofrêssemos como povo de Deus, baseando no Antigo Testamento, nós não sentiríamos tanto a presença de Deus. É triste dizer? É triste. É triste dizer que a gente só sente a presença de Deus no sofrimento. É triste, porque Deus não precisa provar nada. Deus, ele existe por si só. Deus não precisa de nós. Deus não precisou do povo de Israel para existir. Deus não precisou mostrar, Deus precisou mostrar para o povo que ele existia. Então, a concupiscência, o que é concupiscência? Vamos relembrar. A concupiscência é tendência ao mal. Quanta maldade aconteceu na jornada do povo de Israel.
Começando por Faraó. O Egito. Olha o sofrimento por 40 anos ali sofrendo. O povo do Egito sofrendo nas mãos do Faraó. É um povo sofredor. É tendência ao mal. Fazer o mal, praticar o mal. Então, o Gênesis, o livro do Gênesis, ele vem relatar um pouco isso aí também. Essa jornada do povo. O livro do Gênesis, que é o livro, vamos colocar, o livro do princípio de tudo. O livro da construção existencial do povo de Israel. Aí no livro do Gênesis nós temos Abraão, os patriarcas, os 3 patriarcas, vamos relembrar? Abraão, Isaac e Jacó. Quando começa a construção das tribos de Israel? Começam com Jacó. Mas lembra da inveja de um dos filhos de Levi? Lembra das consequências, a inveja, quando José foi vendido para o Egito? Olha a caminhada desse povo. Tinha inveja, até naquela época tinha inveja. Inveja de quem? A inveja familiar. Vendeu o próprio irmão. Mas José era um homem ungido, já era um homem escolhido. E ele só teve consequências boas. E a inveja é o quê? É o mal. É concupiscência. É tendência ao mal. É a prática de um mal desse povo. Depois da concupiscência vem o quê? O sofrimento. É aí que nós acabamos também de relatar desse povo que sofreu tanto. A morte. Abraão, Isaac, Jacó não conseguiram entrar na terra prometida, mas sofreram muito. Vai entender os mistérios de Deus. São 3 patriarcas que construíram um povo, mas não entraram na terra prometida, porque tudo tem a sua... Deus tem, para aquele povo, Deus tinha um destino. Deus construiu um destino para aquele povo. Mas José, como era um homem de fé, ele conseguiu vencer e ainda ajudou os irmãos depois. Ajudou os irmãos depois. Então, isso tudo está relatado no relato da criação, que é o livro do Gênesis. Né? Então, aí nós vimos no livro do Gênesis, no relato da criação, um pouco, uma sinopse do início, do princípio. Vemos o personagem Abraão, Isaac e Jacó. As 12 tribos de Israel construída e constituída por Jacó. Abraão é um grande personagem bíblico, né? Depois nós vemos o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele vem relatar um pouco sobre a imigração. Ele vem relatar o ato do imigrado sair, né? Da saída do Egito. Se nós olharmos, se vocês quiserem ver no livro do Gênesis, né? Logo no início, ele coloca o título que poderíamos dar ao livro do Gênesis é o fim da escravidão. É a opressão dos hebreus no Egito, é a opressão do povo de Israel no Egito. O livro começa aí falando dessa opressão, o sofrimento. Mas êxito é saída. Então o livro do Gênesis vem relatar todo esse histórico aí e vai finalizar o livro do Gênesis lá no finalzinho, quando ele coloca a consagração do tabernáculo. Então, todo o livro do Gênesis, todo esse histórico que nós temos aí, né? Então, o livro do Gênesis representa o quê? A libertação da escravidão, a busca da terra prometida. E o relato da terra prometida começa por aí. Depois nós temos o livro do Levítico, que fala sobre o pecado, o sacrifício, a expiação dos pecados. O sacrifício é um sofrimento, é uma consequência do pecado. E o povo, ele experimenta este sacrifício. O sacrifício é em prol da expiação dos pecados, é em prol da reparação dos pecados cometidos e
sofridos pelo povo de Israel. E o que seria esse pecado? O pecado é tudo que comete. Naquela época, a gente poderia distinguir pecados leves e pecados graves? Não, pecado é pecado. Naquela época, não. Hoje, com toda a renovação, com toda a estrutura do Novo Testamento e todo o estudo teológico, hoje nós definimos pecados veniais e pecados mortais. Mas naquela época, não. Pecado, ofendeu a Deus, ofendeu a Deus. A consequência disso é o sofrimento, porque ofendeu a Deus. E o povo experimentava isso. Eu estou tentando entrar não tão assim na história, historicamente, até porque a Bíblia é um livro muito complexo. Então, se nós formos estudar os pormenores, eu sei que vocês não vão entenderem. Né? Então, estou tentando trazer um pouco a Bíblia para os dias atuais, visando o que o povo passava naquela época, certo? Senão, para não ficar na linguagem muito técnica, estou tentando sair um pouco da técnica e mais para a prática, certo? Para vocês entenderem melhor. Mas depois vocês podem olhar livro a livro do Pentateuco. Penta significa 5, né? Que em grego, 5. A mesma que se ela está Pentateuco até Pentecostes, 50 dias, após a Páscoa, né? Nós temos aí, né? Os 40 dias que o povo de Israel passou no deserto, sofreu e tudo. Quaresma. Por isso que vem o livro do Levítico aí, é o livro do sacrifício, vem mostrar isso, o sacrifício. Porque todo o Antigo Testamento, ele projeta para aquilo que virá. Para aquilo que virá. Ele prepara aquilo que virá. Deus vai construindo o caminho para o povo, para chegar à nova aliança. Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele vai preparando o povo. E é interessante, ó, o povo vai caminhando, Gênesis, tanto o relato aí da criação, vem o êxodo, a saída do povo da escravidão, que ficou ali sendo sacrificado. Deus teve que enviar pragas e pragas para poder o povo ser libertado. E mesmo assim, quando o povo é libertado, no último momento, o faraó se arrepende e o que fala? Manda atrás. Antes de Moisés abrir o mar, aquele tanto de pessoas, soldados atrás. Mas o que acontece? Deus conduz o seu caminho, impede que o povo volte à escravidão em si. Tanto é que Moisés abriu as águas do Mar Vermelho, Deus, com a varinha, aquela varinha mágica, abençoada pelo Deus superior, abriu o mar e o povo. E o que aconteceu? Quem vinha atrás, que não tinha permissão de Deus para entrar, o mar se fecha. E o povo vai lindamente caminhando rumo ao que Deus tinha prometido à terra. E é interessante, veja como é o mistério de Deus para esse povo. Deus é um mistério, é um grande mistério. Mas sabia que todo aquele povo que era grande, as 12 tribos, todo aquele povo, nem todos entraram na terra prometida? Nem todos entraram. Josué foi o privilegiado, né, para entrar na terra. E os outros não. Por quê? Um povo que desconfiava, que não acreditava, e Deus tentava modelar esse povo para acreditar nele. Mas só entrava e entrar na terra prometida quem realmente acreditava. E foi isso que aconteceu. Quem não acreditou, não entrou. Então, o Levítico é o livro que fala sobre o pecado, o sacrifício, a expiação dos pecados. Depois, nós entramos no número de Números. O livro de Números demonstra um pouco a parte da santidade. O fundamental do Levítico é a fé, a confiança. Apesar da presença de Deus e seus sacerdotes, Israel ainda não tinha o suficiente, e por isso a conquista da terra prometida fica para uma nova geração. Então, a geração do povo, Deus começa a construir uma nova geração. Josué segue, Caleb segue, mas o restante do povo não entra na terra. Deus começa a construir uma nova jornada, uma nova caminhada, um novo povo para poder chegar à terra prometida. Deus promete, ele cumpre, mas só entra quem realmente merecer. E era isso. Só entrou quem mereceu na terra prometida. Nem todos. Igual nós hoje, na nossa caminhada. Você acha que todos nós vamos ganhar o reino dos céus? Não vamos. Quem vai ganhar? Aí isso é uma pergunta que só Deus pode responder.
Só Deus pode responder. Ninguém sabe. A nossa caminhada como povo de Deus, vamos caminhar baseado no sofrimento, no sacrifício, podemos sacrifício. Mas só Deus pode dizer qual será o final dessa caminhada do seu povo, como aconteceu no Antigo Testamento. Só Deus pode fazer isso. Então, no livro do Números, ele vem relatar essa importância da santidade. Todo o livro do Números. Se nós olharmos o livro do Números, dos Números, ou o Levítico, só voltando um pouquinho atrás, o livro do Levítico, ele fala sobre o ritual do sacrifício. Vem falar sobre o sacrifício aí. É o que nós, os holocaustos, os sacrifícios, né? Todo o livro do Levítico. O livro do Números, ele começa aí os preparativos para a partida. O recenseamento, os israelitas, todo aquele... qual que era o preparativo? É a busca da santidade. Você ganha o que você merece. Então, ele vem relatar isso. O Deuteronômio, ele vem colocar um livro, que eu coloquei aqui, ele é um livro que começa os primeiros discursos de Moisés. Moisés foi um personagem bíblico importante na história bíblica. Por quê? Segundo os estudiosos, coloca que o Pentateuco, Êxodo, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses 5 livros, eles tem o personagem principal, Moisés. Fala que Moisés é quem escreveu. Moisés é quem relatou toda a história. Então, o personagem, o profeta contido aí é Moisés. Por isso que, se vocês olharem, os livros se baseiam, tanto Número, Levítico, Deuteronômio, começa aí, porque Moisés era filho de quem? De Levi. Lembra daquela criança que foi deixada às margens do rio Nilo? E ali ele foi uma das personagens do palácio, encontrou, levou para o palácio. Então, esse é o Moisés. É o ungido de Deus para continuar conduzindo o povo. Ele vai continuar a missão que começou Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai dar continuidade aí desse povo. É ele que, sua varinha mágica lá abençoada pelo Criador, é que abre o Rio Vermelho para o povo passar. Mas, infelizmente, Moisés não entra na Terra Prometida. Ele não entra na Terra Prometida. Deus aí escolhe os outros para poder entrar. Ele cumpriu a sua missão, igual nós. Nós hoje temos a nossa caminhada. Nós temos uma missão. A nossa missão hoje, e principalmente nós que somos catequistas, é fazer com que esse povo que nós conduzimos chegue à santidade. A gente não prepara esse povo para chegar ao reino dos céus, porque o principal é chegar à santidade. Chega na santidade, consequentemente, chega ao reino dos céus. Se a gente pensar assim, não, eu estou catequizando para que todos entrem no reino dos céus. A terra prometida nossa. Que o reino do céu é a terra prometida. Nossa hoje. Então, se a gente pensar assim, não estou preparando esse povo para chegar à terra prometida. Espero que ele chegue à santidade e a santidade leve a chegar à terra prometida. É passo a passo. A gente não pode pular etapas. E Deus, ele constrói a nossa vida por etapas, com o objetivo final, né? Então, o Deuteronômio, ele coloca toda essa questão aí, tá? Agora, por que o povo ficou 40 dias no deserto? Por quê? Chegaram a passar fome? Lembra do maná? Esse povo só tinha o maná do deserto. Olha o sofrimento. Agora, abrindo um parênteses, às vezes dá vontade de voltar lá na história e dar uma surra em Adão e Eva para não ter feito isso com a humanidade. Olha o que fizeram. O povo passou dificuldade no deserto. Imagina um deserto sem nada. Você encontra só uma frutinha lá. Imagina nós. Pois é, só uma frutinha lá no deserto. Lá. E hoje, qualquer coisinha, nós hoje não vamos muito longe. Nós, povo de Deus hoje, pela nova aliança, nós hoje, se ficar sem o almoço, já sente uma dor no estômago. Imagina o povo passar ali 40 dias no deserto ali.
A quaresma, 40 dias. Será que todos são capazes de fazer jejum os 40 dias? Quem tem o costume de comer muito, né? Fica 40 dias de jeito nenhum. Já acorda com vontade de comer? Já acorda com vontade de comer. E o povo, naquela época, o povo de Israel, passaram os 40 dias. Reclamaram? Certeza, né? Murmuravam contra Deus? Murmuravam. Por que não entraram na terra prometida? Porque não estavam com aquela confiança ideal e devida para com Deus. Porque não seguia as leis. Porque o Pentateuco, ele é chamado tanto de Pentateuco como de Torá, o livro da lei. Porque relata, do Gênesis, do Deuteronômio, é o livro são livros da lei, que fala sobre a lei, o que Deus quer, o que Deus exige, o que Deus pede, o que Deus cobra. E eu ainda ratifico aqui, Deus não castigou ninguém. Deus corrigiu o povo por merecimento, como Deus fará conosco. Como Deus faz conosco? Ele corrige. Quanto mais nós, por isso que quanto mais o povo murmurava contra Deus, mais ele sofria. E hoje, quanto mais nós murmuramos contra Deus, mais sofremos. E o povo de Israel não ficaram de fora de jeito nenhum. A terra, chega na terra, mas você tem que chegar por merecimento. Depois, todo esse relato, né, o Antigo Testamento, a gente tem que estar sempre atentos, que o Antigo Testamento, ele é um livro que nos prepara para entender o que vai acontecer com Jesus Cristo. O livro nos prepara para entender o que vai acontecer com a vinda do Cristo. O livro prepara um povo para chegar uma nova geração. Deus cria, Deus prepara, Deus atinge o objetivo final. O povo de Israel é um povo que murmurava muito, reclamava muito. Sofria, quanto mais sofria, mais reclamavam. E o livro do Êxodo, quando fala da escravidão no Egito, relata quanto o povo sofreu. E mesmo assim não aprenderam. Porque se tivesse aprendido com o sofrimento, teriam todos entrado na terra prometida. Todos do povo de Israel. Agora, essa questão dos filhos de Jacó, pegar José e joga para ele dentro de um buraco, depois tira e vende. Esse egoísmo, esses ciúmes, essa inveja, ela se estendeu até os nossos séculos e está se estendendo cada vez mais. Por isso que todo o Antigo Testamento a gente tem que ler com os olhos para o novo. Não é simplesmente ler o relato da criação. Toda essa caminhada do povo de Israel, ela tem que ser vista como um novo povo, uma nova jornada, novos ensinamentos, novas conquistas. Infelizmente, se a gente pegar o livro do Êxodo, do Gênesis, o relato da criação, se a gente colocar o primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, e for lá em São João, lá no capítulo 1, que fala, no princípio era o verbo, olha a ligação. Um povo que começa a caminhar, Deus cria, e um povo que começa a ser ensinado e orientado, vendo Deus. No Antigo Testamento é um povo que não vê Deus, ele sente Deus, mas mesmo assim não tem aquela fé devida, porque se tivesse, teria entrado na Terra Prometida todos eles. Por isso que fala, no princípio, Deus criou. Lá em São João, no princípio era o verbo. Só que, com a nova aliança, o povo vê Deus, Jesus Cristo é Deus, que se faz homem e mesmo assim não acredita. O povo de Israel, eles eram o povo que caminhava
não acreditava pelo sofrimento, mas nunca chegaram a ver Deus. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, o povo sofredor vê Cristo, vê Deus, mas não aprende, mata. E olha a diferença daquele povo de Israel, que quando pegou o seu irmão, os filhos de Jacó, pegou o seu irmão para vender, queria matá-lo. Queria matá-lo. Mas por uma luz de um deles, não, ele é nosso irmão. Não vamos fazer isso, não. Vamos vender. Aí vai no Antigo, estou fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí vai no Novo Testamento, Jesus Cristo vem, vamos matar. Mas não aparece um cristão para dizer, não mate. Não mate. Ele é nosso pai, é nosso irmão, não mate. Não aparece uma alma viva para dizer isso. Todos querem. Querem a morte dele. Querem a morte dele. Olha a diferença. O povo de Israel ainda tinha sabedoria. A caminhada daquele povo era uma caminhada sábia. Tinha um discernimento e um impulso de Deus. Hoje, quando Cristo vem ao mundo, tem o impulso de Deus, mas os olhos se fecham. Os olhos se fecham. E nós somos o novo povo de Israel. Só que o novo povo é mais egoísta do que naquela época. Pelo menos o povo, os filhos de Jacó, eles sabiam e tinham sabedoria para fazer o que era certo e o que era errado. Às vezes acertava, às vezes errava. Mas, quando Jesus Cristo veio ao mundo, agora, olha como é a história. Na cruz, aparece um, depois que já estava morrendo. Estava morrendo, reconheceu que Cristo não merecia aquilo, que era o ladrão arrependido. Na cruz, morrendo. Mas antes disso, não teve ninguém. Que povo, hein? Que nova aliança. Que novo povo. Nova construção. A gente não seguiu e nem olhou o histórico do Antigo Testamento. Agora, o povo de Israel sofreu. Muito mesmo. As pragas do Egito foram as pragas que fez todo mundo sofrer. Mas teve um processo seletivo, que só o povo de Israel conseguiu se salvar. As 12 tribos de Israel. Agora, é interessante nós olharmos quando Deus ele cria o seu povo, ele cria com uma expectativa. Deus cria com expectativa. E ele vai conduzindo o povo com a esperança. Por isso que vem vários, a Sagrada Escritura fala de castigos. Mas no Novo Testamento a gente pode colocar como correções. Deus vem aplicando vários castigos no povo. É o povo saindo e cometendo outro. É o povo de Israel saindo e cometendo outro. Hoje também é a mesma coisa. Passou o sofrimento, vem as mesmas coisas que fazíamos antes. Quando vem o sofrimento, a gente arrepende de tudo o que fez. Passou, repete tudo de novo. Se Deus fosse castigador, como muitos no Antigo Testamento direcionava para Deus como Deus castigador, será que Deus não ia continuar castigando? Se você cometeu, eu não vou te salvar de novo. Já é a terceira e a quarta vez que você pede, mas eu te ajudo, você comete os mesmos erros. Cadê o novo povo de Israel? Será que estão na história, na antiguidade, naquela história antiga ainda? Será que continuamos sendo o antigo povo de Israel? Será que nós somos ainda Adão e Eva? E olha, há um erro cometido, que foi Adão e Eva cometeu. Por isso que nós temos aí a concupiscência, o sofrimento,
e a morte. Um erro cometi, só um. Adão e Eva teve como corrigir? Cometeu um erro. Um pecado. Eles conseguiram corrigir? Não. As sequelas ficaram. Agora, nós hoje, povo de Deus, nessa jornada, nessa caminhada, a gente deve pensar 10.000 vezes antes de cometer um erro. Porque tem erros que você não consegue corrigir mais. Você vira Adão e Eva. Vai ter que conviver até a morte com aquele erro. Você vira um Adão e Eva. Com uma diferença. Só com uma diferença. Na hora da morte, Deus pode perdoar. E você se salvar. Então, veja a diferença. A gente tem que pensar bastante antes de agir, antes de atuar. Somos o novo povo de Israel. As pragas do Egito serviram como lição? No momento. Mas depois o povo continuou errando. O povo continuou errando. Passaram 40 anos ali sofrendo e não aprenderam. Que se tivesse aprendido, tinha acreditado no seu libertador, no seu criador. Moisés fez de tudo para conduzir o povo, com toda a sua sabedoria. Ele fez a sua parte. Morreu antes de chegar à terra prometida. Não usufruiu da terra prometida, o que Deus tinha prometido ao povo. Deus prometeu e cumpriu com os que mereciam. Mas Moisés morreu antes, Josué foi privilegiado, entrou na terra prometida. Josué e Caleb. Mas aprender, porque eles acreditaram. Eram pessoas de fé. Deus, do primeiro momento até o último momento, eles acreditaram em todas as ações daquele Deus que a Sagrada Escritura estava colocando. O Deus Yahvé, o Deus da história, o Deus da complacência, o Deus da misericórdia, o Deus salvífico, porque salvou o povo de Israel em muitas situações trágicas. Muitas situações trágicas. Mas o povo, pela sua infidelidade, teve o que merecia no final. E Josué não. Deus, do primeiro momento até o último, acreditou. Então ele foi presenteado por Deus. E aí Deus cumpre a sua promessa. Entrar na terra prometida. E aí vem toda a história depois de como aconteceu com os livros históricos, os profetas, a condução daquele novo povo que estava sendo constituído a partir da terra prometida. Toda uma história. Agora eu queria abrir um parênteses aqui para poder colocar para vocês, até para entender um pouco, fazendo um relato, um comparativo entre o antigo povo de Israel e o novo povo de Israel, que somos nós, o Novo Testamento, a Nova Aliança, né? É o ato salvífico de Deus. O ato salvífico de Deus, ele é diferente. Porque Deus, ele age na história. Ele age na história. Porque do Antigo Testamento, vocês olhem só, quando Cristo morre na cruz, ele vem, depois que ele morreu, 3 dias ele ressuscitou, não é isso? 3 dias Cristo ressuscita. Onde Cristo ficou nesses 3 dias para aparecer novamente? A teologia coloca, Cristo desceu à mansão dos mortos. Cristo desceu à mansão dos mortos. Que no credo niceno constantinopolitano e alguns textos colocam inferno. A mansão dos mortos como inferno. Mas não é o inferno lugar dos condenados. Não é o inferno lugar dos condenados.
é o inferno, quando coloca ali inferno, é a mansão dos mortos, onde todo aquele povo que tinha morrido estavam ali esperando esse momento, onde o Cristo desce para resgatar esse povo e ressuscitar com ele. É um momento tão esperado, a vinda do Cristo para resgatar esse povo e esse povo ressuscitar com ele. Então, ele desce à mansão dos mortos, resgata este povo histórico do passado, que morreram, que estavam ali. Agora, os que tiveram a condenação vão direto para o inferno. Inferno, lugar dos condenados. Mas esse povo selecionado, que acreditou, que confiou no projeto salvífico de Deus, não viu Deus como castigador, mas um Deus salvífico, que aprenderam com o sofrimento, todo esse povo que morreu estava ali. As pessoas que morreram estavam ali, esperando essa vinda do Cristo. Aí o Cristo vem, resgata esse povo, e aí surge a nova aliança, um novo começo. A partir daquele momento, Cristo resgata tudo. E começa uma nova história com Cristo. Tanto é que todo o Novo Testamento só relata o quê? A vinda do Cristo. Mateus, ele não começa com a genealogia de Jesus? Primeiro livro do Novo Testamento. Por isso que o livro de Mateus, ele é chamado como, o símbolo dele é rosto humano, porque apresenta o histórico da nova criação com Cristo. Apresenta o histórico do novo povo de Israel com Cristo. Aí o Cristo que resgata toda essa história. Por isso que o Novo Testamento é nova aliança. Para vocês que têm nessa formação catequética, lembre disso e corrigir as pessoas que pensam que Cristo desceu ao inferno no lugar dos condenados. Não. Quem está condenado, condenado. Cristo não desce ali. Está condenado ao inferno? Cristo não desce no meio dos demônios para resgatar ninguém. Cristo desce, vamos colocar na nossa linguagem, como se fosse o purgatório. Pela teologia. Quem está no purgatório, esse povo que está no purgatório, está esperando o quê? Se purificar para chegar até Deus. Nós somos tão impuros que precisamos passar pelo purgatório, quem merecer, para chegar até Cristo, chegar até Deus. Esse povo de Israel, esse novo povo de Israel, essa nova história. Então é isso que aconteceu com o Antigo Testamento. Cristo deu sentido. Não vamos falar que o Novo Testamento só tinha tragédia, só fala de tragédias do povo, só de guerras, mas é porque o povo buscava isso. A jornada, a caminhada do povo era isso. É o povo que brigava, é o povo que disputava. É rei, faraó, Herodes. É o povo que buscava tudo isso. No Novo Testamento, quando fala de Herodes que mata todas as criancinhas, para chegar até o Filho de Deus, graças a Deus não chegou, que Deus tinha a sua história, não ia permitir que isso acontecesse. Enquanto Deus não cumprir o que ele nos prometeu, a história do novo povo de Israel vai continuar. Vai continuar. Acabou-se o antigo povo de Israel. A história já foi cumprida. A promessa já foi cumprida. Entrar na terra prometida, quem realmente mereceu. Agora é uma nova história. Agora é uma nova história. Uma nova conquista. Então, a gente tem que educar e orientar esse novo povo de Israel, principalmente nós catequistas, é que existem diferenças entre o antigo povo de Israel com o novo povo de Israel. A diferença até de atitudes. Hoje em dia, Adão e Eva, ele tem que ser apagado da nossa mente para não cumprir os mesmos erros, mas não deixar a história morrer. Mas não deixar a história morrer, que serve de lição. Que serve de lição. Cada vez que nós lemos o Gênesis e vê lá o relato do pecado, que vem, você sabe que todos nós, não sei se na catequese, eu acredito que vocês passam isso para as crianças, jovens e adultos, né? A diferença entre o pecado venial e o pecado mortal, o pecado original. Porque você sabe que todo não batizado, todo esse povo de Israel, novo povo de Israel não batizado, ele fica com o pecado original, que é esse pecado de Adão e Eva, o início.
nasce com ele. Nasce com ele. A criancinha nasce com esse pecado. Porque foi gerado também de um pecador. Nasce. E esse pecado desse povo só é apagado com o batismo. Por isso que é bom orientar os pais, esse novo povo de Israel, a batize os seus filhos. Batize os seus filhos, para que esse pecado seja apagado. Para que se torne filho de Deus. Que até então é criatura de Deus. É um povo de Israel como criatura. É triste dizer, mas é criatura de Deus. Porque o selo de ser filho de Deus se parte do batismo, que é o princípio. É o princípio, o batismo. Vamos colocar o batismo como princípio da nova criação. Da nova construção do povo de Israel. É o batismo. Onde se torna cristão, onde se torna filho de Deus. Que é diferente entre cristão e filho de Deus. Criatura. Deus criou. Deus criou. Mas o selo de ser filho de Deus é o batismo que dá. Que muitos pais não pensam assim. Aí fica sendo aquele povo de Israel do Antigo Testamento que não acreditava em Deus, que não acreditava no que o Criador estava fazendo. Aí vão sofrer as consequências depois. Sofrer as consequências depois. Lembrando-se, e até catequizando, apaga o pecado original, mas não tire as consequências dele. Não tire as consequências dele. Apaga, mas não tira as consequências dele. As consequências ficam. Por isso que, como eu disse, quando o povo de Israel Adão cometeu um erro, se passou, transmitiu para todo o povo de Israel, os filhos de Jacó, toda a geração, chegou até nós e vai continuar. Olha a tragédia. Então é explicar isso. Apaga o pecado, mas a consequência fica. Mas se continuar buscando a santidade como projeta e fala, e o foco do livro do Levítico é a santidade, a gente chega lá. Isso é ótimo, muito bom. Aí eu creio que vão aprofundar sobre essa questão do pecado, que isso é muito bom, muito importante. Então, veja, só para a gente finalizar, o povo de Israel, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar de muitos não aprenderem com o sofrimento, era um povo de sabedoria também. Diferente desse novo, se a gente pegar o novo povo de Israel e o povo de Israel da antiguidade, acho que o povo de Israel da antiguidade, do Antigo Testamento, agia com mais crença, com mais fé em Deus do que o novo povo de Israel. Porque senão não estaria acontecendo tantas coisas como está acontecendo hoje. Então, só para fazer uma sinopse. Gênesis, Êxodo, aí o Levítico, Números, Deuteronômio, os Pentateucos. A lei, a Torá. A lei aplicada de Deus. A construção de um povo. O relato de um povo que caminha até a terra prometida. Mas só dois entram. Caleb e Josué. Milhões de pessoas conduzidas, mas só os selecionados entram. É uma consequência daqui de toda uma caminhada. E para finalizar, hoje, a nossa caminhada, ela vai ter um fim. Mas só vai entrar na terra prometida, na nova terra prometida, os que merecerem. E essa segunda vinda do Cristo para esse novo povo de Israel é chamada de parousia. A segunda vinda. A parousia é a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo que irá conduzir este novo povo de Israel à terra prometida. Quem irá conduzir?
a terra prometida. Quem fará entrar na nova terra prometida, que é o reino dos céus? Cristo. É ele que fará. Não vai ser Moisés, não vai ser, vai ter o privilégio de entrar com Josué, não. O privilégio vai ser individual. É você e Cristo. Ele será o novo Moisés, que irá conduzir a nova terra prometida. Essa nova jornada, esse novo povo. E aqui a gente finaliza. Dúvidas? Se vocês perceberam, eu não entrei muito tecnicamente, não. Tentei, porque a Bíblia era muito complexa. Então, se a gente for falar de Gênesis detalhadamente, de Levítico, de Êxodo detalhadamente, levaria muito tempo, e o nosso tempo não seria possível alcançar o que nós esperávamos. Não sei se tem dúvidas, foi claro? Falando um pouco. Foi maravilhoso, Ademar, muito bom. Muito, muito bom.